Boa noite, galera. Futuros aí, alunos das universidades, né? As melhores do país, vocês que vão fazer Enem ou qualquer outro vestibular. Sou o professor Raimundo, professor de Física, e vim aqui para dar algumas dicas para vocês, beleza? Agradecer aí, logicamente, né, o nosso deputado estadual Reginaldo Veras, certo? Que nos cedeu esse espaço para falar um pouco para vocês. E também ao professor Léo Matos. Obrigado, professor. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Um assunto muito importante na física, certo? É energia, sua conservação, sua dissipação. É um assunto que muito recorrente no Enem. A gente sempre fala, certo, de energia em qualquer dica que a gente vai dar, porque, na verdade, o que a física estuda é a energia e as suas transformações. Se a gente pensar dessa forma, a física se torna mais suave, a física se torna mais leve. Vamos pensar que a física estuda a energia e as suas transformações, porque, afinal de contas, o que nós vivemos no nosso dia a dia é isso, a energia e as suas transformações. Ora, quando você liga o motor do carro de manhã para sair, você tem energia térmica sendo transformada parcialmente em energia mecânica. Quando você acende o interruptor, né, para que a sua lâmpada fique acesa, você tem lá, então, a energia potencial elétrica sendo transformada em energia luminosa, logicamente, né, em energia térmica também, energia de vibração também, mas principalmente energia luminosa. Garotada, mas vamos falar especificamente do que mede energia. Na eletricidade, por exemplo, vamos puxar para esse lado, certo? Muita gente tem a falsa ideia de que a corrente elétrica mede energia. Não. Corrente elétrica mede carga. A corrente elétrica mede a quantidade de carga que atravessa a seção reta do condutor na unidade de tempo. Ora, veja bem, a corrente elétrica não mede energia, ela mede carga. E o princípio da conservação da carga elétrica diz que a carga elétrica não pode ser criada e destruída. Então, nenhum dispositivo elétrico pode consumir corrente elétrica. O que o dispositivo, certo, consome é a energia das cargas. Aí, sim, transforma em outra modalidade de energia. Quer ver? Vamos pensar aqui um pouco na corrente elétrica. Vamos para o quadro. Presta atenção. Vamos lá. Pessoal, conforme eu falei para vocês, veja bem, a corrente elétrica mede a quantidade de carga que atravessa a seção reta do condutor na unidade de tempo. Olha só que legal isso aqui. Qual é a unidade de corrente elétrica no sistema internacional? Veja bem, a carga no sistema internacional é medida em coulombs. O tempo é medido em segundos. Coulomb por segundo é o que eu chamo de ampere, em homenagem a André Marie Ampère. Então, pessoal, a unidade de corrente elétrica é o ampere. Portanto, se eu digo para você que tem um dispositivo qualquer aqui, por exemplo, um resistor, e entra uma corrente de 2 amperes aqui nesse resistor, eu estou dizendo que vai atravessar o resistor uma corrente de 2 coulomb por segundo. Quer dizer que a cada segundo vão atravessar o resistor 2 coulombs de carga. Mas veja bem, se entra 2 coulombs de carga por segundo, sai 2 coulombs de carga por segundo. A resistência não vai consumir a carga, ela vai consumir a energia da carga. Pessoal, é lógico que é importante a gente falar que para que exista a corrente elétrica, tem que existir uma DDP, uma diferença de potencial elétrica. Isso que a gente está chamando de U. Ou lá na eletrostática, a gente chama de VA menos VB. Tensão elétrica, que é medida em volts. Em homenagem a Alexander Volta, a unidade, certo? Da DDP, da diferença de potencial, é o volt. Bom, mas professor, você falou, então, que o dispositivo elétrico não vai consumir a corrente, ele consome energia. E quem mede energia? Pessoal, quem mede energia é a potência. Olha só, quem mede energia é a potência. E seja aí na parte da eletricidade, na energia mecânica,
na energia térmica, qualquer modalidade de energia, a potência, pessoal, é a razão entre o trabalho e o tempo. Professor, o que é trabalho? Trabalho é energia transformada. Trabalho é energia transferida. Então, quando a gente ouvir falar aqui na letra grega tal, trabalho, nós estamos falando de energia transformada. Qual é a unidade de potência? Então, o equipamento, o dispositivo, ele vai transformar energia e não corrente elétrica. Olha lá, pessoal, qual é a unidade? O trabalho é medido em joule, né? Em homenagem a James Joule. O tempo é medido em segundos. Joules por segundo é o que a gente chama de watts. Em homenagem também a James Watts. Bom, por exemplo, você tem lá na sua casa, certo, um chuveiro elétrico que diz que a potência desse chuveiro, tá certo, é de 4.400 watts. Quer dizer que ele adequadamente ligado à DDP correta, certo? Ele vai consumir 4.400 joules de energia a cada segundo. Então, na verdade, quem mede, pessoal, a energia não é a corrente. Quem mede a energia é a potência. Obviamente que para essa energia chegar até o dispositivo, ele tem que chegar através da corrente elétrica, beleza? Mas a corrente não mede essa energia. Garotada, é importantíssimo, certo? Você lembrar dessa relação. Veja só, rapidamente aqui. Lembrando, qual seria então a nossa potência elétrica? Ó, trabalho, pessoal, da força elétrica, quando eu falo em trabalho da força elétrica, certo? Nós vamos falar em carga vezes a diferença de potencial sobre o tempo. Olha só. Só que olha a definição, quem é carga sobre tempo? Olha só, quem é carga sobre tempo? Carga sobre tempo é a corrente. Olha só a relação da potência elétrica, U vezes I. O VA menos VB é U, pode ser chamado de U. Na eletrodinâmica, a gente chama de U, tá certo? E então a potência elétrica pode ser dada pelo produto da DDP pela corrente elétrica. Garotada, isso é apenas uma dica para você aí sobre potência elétrica e sobre energia, transformação de energia. Espero que você vá bem lá na sua provinha que está para chegar, certo? Toda a sorte do mundo. Sorte não, você estudou, então você vai se dar bem. Obrigado aí ao nosso amigo Reginaldo Veras e ao professor Léo Matos.